disse assim, ó, no meu coração, falei assim, um dia eu vou pregar nessa igreja. Então olhe para o mundo do lado, dá um sorriso para ele e fala assim, Deus ainda realiza sonhos. Não, desse jeito não, irmão, bota força nesse negócio, olha para ele e diga assim, ó, Deus ainda realiza sonho. Diga, não enterre seu sonho não, irmão, diga para ele, não enterre seu sonho. É um prazer estar aqui nessa noite, me acompanha dois queridos, pastor Júlio e Tauan, são lá companheiros de viagem, estão sempre viajando com a gente, é um prazer estar aqui, pastor José Jorge, toda a casa, pastor Jairinho, toda a família, muito obrigado pelo carinho, muito obrigado pela recepção, trago um abraço do meu pastor Toninho, que é o nosso pastor também aqui no estado de São Paulo, quando eu disse, ele me abençoou, me enviou para cá, então eu trago o meu abraço, e a todos vocês, com certeza, será uma noite incrível, a qual o Senhor vai trazer uma palavra para confirmar. Quantos vieram buscar uma resposta de Deus? Não, só os que vieram buscar a resposta de Deus essa noite, levanta a mão e diga glória a Deus. Segura na mão dessa pessoa que está do teu lado, aperta a mão dele até ela dar um glória a Deus, e olha assim para ela, diga assim, ó, por favor, não, diga para ela bem forte, diga por favor, olha bem para mim, e me respeita, tá? Porque amanhã, eu posso ser o seu patrão. Fala assim, fala assim, guarda bem a minha fisionomia, porque amanhã, tu me pode ver na TV, famoso, glória a Deus. Quem trouxe a Bíblia, diga eu trouxe. Mateus capítulo de número 14, versículo de número 22. Nós estamos lá em Piracicaba, enquanto você procura aí, nós estamos lá em Piracicaba, a igreja do Morumbi, são 8 anos, que nós estamos lá, nós abrimos a igreja do Morumbi, começamos ela do nada, irmãos, há 8 anos atrás, e o Senhor tem nos dado a graça, eu tenho já vivido muitas experiências com Deus, é a quinta reforma, a quinta mudança de igreja que nós estamos, nós começamos num templo para 180 pessoas, mudamos para um templo para 180, de 180, vamos para um templo de 400 pessoas, depois nós fomos para um lugar de 600 pessoas, desse lugar nós ampliamos, estamos agora num lugar de aproximadamente 1.100, 1.200 pessoas, e agora nós estamos deixando esse lugar, indo para a entrada, irmãos, eu sempre tive um sonho, por isso que eu falo, Deus realiza sonho. Eu sempre orava a Deus, falava assim, orava a Deus dizendo, eu falava isso para o meu pastor, eu falava, pastor, o meu sonho é ter uma igreja na entrada da cidade. E como eu disse, Deus não brinca não, Ele sabe realmente o desejo do nosso coração e aquilo que realmente nós confiamos, entregamos na mão dEle. E hoje nós estamos ali dia 7 de dezembro, nós inauguramos essa igreja, são 17 mil metros quadrados, onde o Senhor nos entregou na cidade de Piracicaba, para a glória de Jesus, estamos firme e forte lá, e trazemos aqui para esse lugar, para esse culto hoje, essa palavra profética que com certeza vai virar uma chave no coração de muita pessoa. Quem crê, diga amém, Jesus. Quem achou Mateus capítulo 14, versículo de número 22. Cadê o tecladista? Me ajuda aí, mano. Cadê você? Depois eu racho o lanche com você, mano. Depois eu racho o lanche com você, glória a Deus. Mateus capítulo 14, versículo 22 diz assim: E logo ordenou Jesus que os seus discípulos atravessassem no barco e fossem adiante para o outro lado, enquanto despedia ele a multidão. E despedida a multidão, subiu ao monte para orar, à parte, e chegada já é tarde, estava ali só. E o barco estava no meio do mar, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Mas à 4ª vigília da noite, dirigiu-se Jesus para com eles, andando por cima das águas, por cima do mar. E os discípulos, vendo andando sobre as águas, assustaram-se, dizendo, é um fantasma, e gritaram com medo. E Jesus, porém, logo lhe falou, dizendo, tem de bom ânimo, sou eu, não temais. E respondeu-lhe Pedro e disse, Senhor, se és tu, manda-me ir por ter contigo por cima das águas. E ele disse, vem. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas para ir ter com Jesus. Mas sentindo o vento forte, teve medo e começou a ir ao fundo e clamou, dizendo, Senhor, salva-me. E logo Jesus estendeu a mão, segurou-lhe e disse, homem de pequena fé, por que duvidaste? E quando subiram para o barco, acalmou o vento. Então aproximaram-se os que estavam no barco e adoraram, dizendo, és verdadeiramente o Filho de Deus. Feche os seus olhos se você puder, coloca a mão no teu coração, fala para o Espírito Santo, fala, Jesus, eu saí de casa, eu deixei a minha casa, deixei tudo lá, para ouvir a direção do teu Espírito.
Todo aquele que busca a presença do Espírito de Deus, todo aquele que busca a presença do Senhor, o Senhor não nos despede de mãos vazias. E essa noite, a noite de nós levarmos uma porção para a nossa casa. Pai, fala conosco, dá-nos a graça, ó Deus, a Tua presença que já está neste lugar, através do Teu Espírito. E esse é o momento, ó Deus, que nós mais aguardamos, porque até agora fomos nós que entregamos a Ti, ó Deus, o nosso louvor, a nossa adoração, o nosso culto, ó Deus, e agora é a Tua palavra que vem como presente para os nossos corações. Não fala, Deus, aquilo que nós queremos, mas fala tudo aquilo que nós precisamos. Ministra, ó Deus, em cada coração nessa noite, e não nos despede, ó Deus, da mesma forma que nós entramos. Por mais que entramos neste lugar, ó Deus, bons, por mais que entramos neste lugar, ó Deus, vivendo um momento bom na nossa vida, que possamos voltar ainda mais fortalecidos pelo Teu poder e pela Tua palavra. Repreendido está, ó Deus, toda obra de Satanás, todo espírito maligno contra este culto, todo espírito de frieza, todo espírito de distração, que nesse exato momento, ó Pai, bate em retirada deste lugar, em que enquanto nós estamos aqui cultuando, adorando o Senhor, a nossa casa seja guardada por milícias de anjos, a qual o Senhor diz: darei ordem aos Teus anjos ao nosso respeito. Pai, que assim seja, nos guarda, nos protege e fala conosco em o nome de Jesus. E aqueles que creem que Jesus vai falar contigo, diga graças a Deus. Olha para o teu irmão e diga assim: essa palavra para minha vida hoje, meu querido. Pode se assentar dando glória a Deus. Pastor Bezerra, Deus abençoe, meu amigo. Prazer te ver aqui, viu, querido? Deus abençoe. Queridos, eu preciso de alguns minutos da sua atenção. Eu creio que você já ouviu por muitas vezes essa mensagem, e quando parece que nós já lemos, já ouvimos essa mensagem, parece que tudo se clareia, mas eu tenho certeza que o Senhor tem algo novo, algo diferente para falar nos nossos corações. Eu inicio essa mensagem fazendo uma pergunta para você: como nós nos comportamos nos dias maus? A pergunta é essa: como nós nos comportamos nos dias maus? Porque, diferente de algumas formas que pregam o Evangelho dizendo que nós não passamos por tribulação, nós estamos nessa terra. Infelizmente, enquanto nós estivermos nessa terra, nós atravessaremos por dias de dificuldades. A dificuldade, ela é uma escola. Os desertos são escolas, são formas que Deus trabalha para moldar o nosso coração. Muitas vezes nós não entendemos o porquê atravessar umas tempestades. Muitas vezes nós não compreendemos porque o Senhor permite alguns ventos na nossa vida. Mas existe um versículo que eu carrego comigo, Romanos capítulo 8, versículo 28. Há tudo um propósito, há tudo uma direção de Deus. E eu sei que muitos que estão aqui estão perguntando: por que Deus está permitindo uma tempestade? Por que Deus está permitindo esse vento forte, se eu estou debaixo de uma direção, de uma palavra profética que o Senhor me deu? Só que, voltando à pergunta inicial, eu gostaria que você refletisse nisso. O que nos faz, o que nós fazemos, de que forma nós agimos e de que forma nós lidamos com um dia difícil, quando uma notícia ruim chega, quando aquela notícia que nós não gostaríamos de ter recebido, ela bate na porta da nossa casa e ela acaba afetando o nosso coração. Como você reage? Você se dobra diante do problema, você se entrega diante dessa situação, e você permite com que essa situação, ela acabe envolvendo tanto a sua vida, que faça com que as outras áreas, que talvez não tinha nada a ver, também seja afetada. Só falando disso, nós vemos que o problema, uma notícia ruim, aquilo que fizeram conosco, não pode mudar quem nós somos. Aquilo que fizeram com a gente, a traição, a decepção, a frustração, os problemas, ele só revela realmente quem está em nós e o que habita dentro de nós. Quando Jesus, ele vai ministrar a ceia, Paulo é categórico, pastor Jorge. Paulo vai dizer: na noite em que Jesus foi traído. Só que Jesus sendo traído, Jesus passando por tudo que ele passou, Jesus não mudou a essência de quem ele era. Ele continuou fazendo tudo que ele tinha de propósito para fazer nessa terra. Então eu pergunto para você, porque muitas pessoas que estão aqui hoje talvez estão dizendo: pastor, eu estou atravessando um tempo mau, estou atravessando um tempo difícil, e eu não vim pregar aqui causa, eu não vim aqui pregar dificuldade, eu vim apenas aqui falar de algo que o Senhor compartilhou no meu coração. Mas eu estou dizendo isso por um propósito. Jesus, quando ele faz esse milagre, a qual ele acalma uma tempestade, que é mais um milagre desse dia, nesse exato dia, Jesus recebe uma notícia, e a notícia não era tão boa. A notícia que Jesus recebe, que chega até Jesus, é essa: o seu primo, João Batista, foi morto. E não era uma morte natural, a qual todos nós um dia passaremos. A cabeça de João Batista foi colocada sobre uma bandeja, foi levado diante de um momento a qual uma mulher pediu por vingança, porque foi confrontado-se o pecado.
Então essa notícia chega até Jesus, mas nós notamos que Jesus, como eu disse, Ele não muda quem Ele é. Jesus não deixa de fazer o que Ele tem que fazer. Naquele dia, houve sim, como Jesus 100% homem, 100% Deus, Ele sente o baque de uma notícia ruim. Mas naquele mesmo dia, Jesus cura muitas pessoas. Naquele mesmo dia, Jesus alimenta uma multidão. E naquele dia, a Bíblia também diz que Jesus acalma uma tempestade. Eu não sei como teu dia começou, eu não sei como a tua semana começou, e eu também não sei como teu ano começou, mas eu vim lá de Piracicaba com uma palavra profética, mesmo que seja para uma pessoa neste lugar. Eu não sei como foi o teu começo, mas eu vim aqui para profetizar: o teu final será para que o nome de Jesus seja exaltado e glorificado. Eu não sei se você está aqui, se você recebe essa palavra, se você entrou aqui dizendo: Deus, eu não sei como vai ser meu dia de amanhã. O teu amanhã, o teu Deus já está lá. Eu vim aqui para dizer: não importa como começou, mas tenha certeza que terminará de uma forma profética sobre a tua vida, sobre a tua casa, sobre a tua família. E se você crê, diga graças a Deus. Aleluia. Jesus está nesse dia, a qual eu disse para você, um dia mau, mas fazendo o que Ele tem para fazer. Circunstâncias de dificuldades não podem nos parar, porque elas vão aparecer. Todos os dias, irmãos, lá em Piracicaba a gente diz que a gente mata um leão e deixa outro amarrado no mesmo dia, porque às vezes tem muitas batalhas, mas isso não pode me parar. Isso não pode me decepcionar, isso não pode travar o que Deus tem para fazer na minha vida. Aquilo que acontece, aquilo que se levanta, na verdade está me forjando a ser ainda mais forte diante daquilo que o Senhor tem preparado. E Jesus está nesse dia. E o versículo 22 que nós acabamos de ler vai dizer que logo Jesus ordena para que os seus discípulos entrassem dentro de um barco. Jesus, ele tem uma ordem. Irmãos, Jesus é onisciente, Jesus é onipresente, Jesus sabe de tudo. Nós estamos aqui no dia de hoje, mas Jesus já está lá no nosso futuro. Jesus já sabe de tudo, Ele conhece tudo. E é por isso que Ele permite algumas coisas, porque Ele sabe que você suporta, Ele sabe que você aguenta. Mas pastor, por que tudo isso? Porque Deus está te forjando. Jesus vai dar uma palavra, e esses discípulos, debaixo de uma obediência. Jesus diz: olha, entrem no barco. Só que é um detalhe aqui, irmãos, talvez não tão colocado como aqui em Mateus, mas em Marcos, nesse mesmo texto, vai dizer que Jesus recebe alguns outros homens que vão, nesse exato momento, eles vão começar a falar sobre o ministério de Jesus. E eu vejo que nesse momento, pastor Jorge, são aquelas pessoas que muitas vezes chegam perto de nós, os tal chamados bajuladores. Todo mundo gosta de um bajulador de perto de nós. Todo mundo gosta daquelas pessoas que falem para nós aquilo que nós gostamos de ouvir. Escute, isso é bom, mas nós devemos tomar muito cuidado. Só que eu percebo aqui Jesus tomando uma atitude, uma forma muito interessante. Qual? Quando esses homens começam a falar bem do ministério, quando esses homens começam a exaltar, como diz lá em Piracicaba, levantar a bola de Jesus e dos discípulos, a Bíblia diz que Jesus dá uma ordem. Qual era a ordem? Entra no barco. E nós sabemos, irmãos, ali na frente nós já vamos falar da tempestade. Você acha que Jesus não sabia que ia ter uma tempestade ali na frente? Você acha que Jesus, sendo onisciente, já não compreendia que daqui a algumas horas uma tempestade ia açoitar o barco? Agora eu pergunto para você refletir: por que Jesus coloca esses discípulos dentro desse barco, sendo que neste momento esses homens poderiam ser massageados seus egos? Porque Jesus fala: entre no barco, sendo que agora era um momento de tanta batalha que eles enfrentavam no ministério. Mas nós olhamos o contexto em Marcos, vai dizer isso, que esses homens chegam para conhecer, para falar de Jesus. Porque Jesus coloca eles dentro do barco? Porque bajuladores, irmãos, é meio perigoso. É muito bom, só que cuidado com pessoas que só falam aquilo que você quer. É muito perigoso porque nós gostamos disso e nós podemos cair numa área de comodismo e nós não movimentarmos mais a nossa vida. Agora Jesus me ensina algo muito interessante. Qual? Jesus, ao invés de deixar eles ouvirem muitas coisas que massageiam o ego dele, Jesus joga esses homens dentro de uma tempestade. E aí eu vou te falar algo muito interessante para você. Bajulação não forma ninguém, bajulação não forja ninguém, mas tempestade permitida por Jesus.
Sabe por que muitas vezes Jesus te arranca de alguns lugares? Sabe aquele momento que você acha que vai ser o oásis da sua vida, e Jesus dá uma sacoalhada no negócio e diz: não, peraí, eu tenho mais algumas coisas para trabalhar. Eu tenho que responder uma oração de alguém que entrou aqui hoje dizendo: por que essa tempestade na minha vida? Deixa eu falar uma coisa para você: essa tempestade está te forjando, essa tempestade está te preparando, essa tempestade não é para te matar. Assim diz o Senhor nessa noite: isso não veio para derrubar a tua casa, nem para destruir a tua vida, isso veio para te fortalecer. Quando você chegar lá do outro lado, tu vai entender que valeu a pena e necessário passar por cada vento e tribulação que você passou, meu querido. Tempestade, oh aleluia. Tempestade nos forja, tempestade nos molda segundo a vontade de Deus, porque Deus não vai colocar coroa na cabeça de menino. Deus não vai entregar algo que te mate. Deus vai te preparar, Deus vai te fortalecer. Toda a casa, diga bem alto, diga toda a casa. Não, muita gente, pouca voz, diga toda a casa. Começa pelo alicerce. Não adianta construir grandes impérios se não tiverem bons fundamentos. Existe uma linda catedral, mas existem estruturas que são colocadas embaixo para sustentar tudo isso. Você não está entendendo, irmãos, que existem algumas coisas que Deus já colocou no teu radar, já está como promessa na tua vida, mas antes Deus está te preparando para que você possa suportar aquilo que o Senhor tem para a tua vida. Tem alguém que concorda com essa palavra? Levanta a mão e diga glória a Deus essa noite. Jesus vai despedir essa multidão. No versículo 22, enquanto ele despedia a multidão, a Bíblia diz que ele coloca os discípulos dentro do barco, enquanto ele mesmo despedia a multidão. Agora preste atenção, irmãos. Esses discípulos, eles foram chamados para servir. Esses discípulos amavam servir. Esses discípulos estavam sendo ensinados a servir. Tanto que Jesus vai falar sobre servir. Jesus vai lavar os pés ensinando sobre o que é servir. Uma das formas de Jesus ensinar. Mas eu quero que você preste atenção. Jesus interrompe o trabalho deles. Jesus diz: olha, parem, que eu vou terminar o serviço. Os diáconos estão aqui, sempre servindo. Imagine que o seu pastor, diáconos, que vocês estão aqui, apaixonados por servir. Eles dizem: olha, hoje vocês não precisam fechar a igreja, hoje vocês não precisam limpar nada, hoje fica tranquilo, pode ir embora, até mesmo antes de acabar o culto, que eu, pastor Jorge, pastor Jairo e toda a família, nós vamos cuidar, nós vamos arrumar. Imagine, era essa o sinal que Jesus estava dizendo. Era isso. Jesus disse: pode ir embora, pode entrar no barco, que eu faço o que vocês estavam fazendo. Esses discípulos estavam debaixo de uma palavra, de uma obediência. E o que eu entendo aqui, preste atenção: Jesus vai fazer o que os discípulos estavam fazendo. Preste atenção, irmãos. Todas as vezes que você ouve a voz de Deus, e não somente ouve, mas você coloca ela em prática, mesmo que obedecer a Deus te leve ao meio de alguns redemoinhos, algumas tempestades, e quando nós entendemos estar debaixo de uma direção de Deus, quando nós fazemos aquilo que Deus mandou, Deus se responsabiliza em fazer aquilo que era a nossa função. Enquanto você está aqui, fazendo aquilo que Deus direcionou, sabe aquele problema que você não estava conseguindo resolver? Sabe aquela situação daquela porta fechada que você já tentou de tudo quanto é jeito? Você já achou que o teu network, você achou que os seus conhecidos, que o QI, quem indicou, ia conseguir fazer aquilo? Sabe aquilo que você estava tentando arrastar a tua família para dentro da casa do Senhor? Você já evangelizou, já pregou, já fez, e talvez você sempre teve a mesma notícia: não dá, não pode, não consigo, não vou agora. Enquanto você está aqui, Deus está dizendo para algumas pessoas: enquanto você faz o que eu mando, Ele está fazendo aquilo que você... você não entendeu a palavra. Enquanto você faz aquilo que Deus direcionou, Deus está se responsabilizando em fazer aquilo que é da tua parte no negócio. Meu Deus do céu. Se é para aplaudir, aplauda com vontade, querido. Aplauda com alegria. Segura na mão de quem está do teu lado, diga bem forte, diga em voz alta, diga assim: quando você faz... Não, muita gente, pouca voz, diga: quando você faz o que Deus mandou fazer, diga: Deus se responsabiliza em cuidar das tuas coisas. Você está preocupado com o quê? Você está perdendo noite de sono por quê?
se a tua parte é obedecer à voz de Deus. Sabe, irmãos, tem algumas coisas que Deus, Ele permite você passar para você entender a tua e a minha dependência total nele. Porque se você resolvesse tudo na tua vida, tu não precisava de Deus, e nem aqui você estava, nem eu estava. Você já parou para pensar, irmãos? Se nós conseguíssemos resolver tudo, fazer tudo do nosso jeito, quando a gente quisesse, na hora que a gente quisesse, como a gente quisesse, a gente não estaria aqui, irmãos. Para que ter Deus? E Deus precisa ser na nossa vida o centro. Deus precisa ser na nossa vida o tudo. É Ele que parte tudo dele, parte tudo para Ele, e tudo é para a glória dele. Jesus disse: pode ir que eu despido a multidão. Eu estou fazendo. E aí a Bíblia vai chegar que, despedida a multidão, ele subiu no monte para orar, à parte. E chegando lá, estava só. E o barco já estava no meio. Diga comigo bem alto, diga: o barco. Ah, meu Deus, diga bem alto, diga: e o barco já estava no meio. Olha para cá. Esse lago chamado de mar, ele tem uma distância de uma margem na outra de aproximadamente 13 quilômetros. Se é 13 quilômetros, ele andou pelo menos, esses discípulos andaram pelo menos 6,5 quilômetros. Conta fácil, simples de fazer. Só que preste atenção, quando eles chegaram no meio, a Bíblia vai dizer o seguinte, que o vento começou a se levantar. E os discípulos, irmãos, como eu e você também ficaríamos, eles começaram a ficar apavorados. E aí há uma palavra, irmãos, essa palavra meio, ela me confronta. Por quê? Porque preste atenção, quantas pessoas elas retrocedem na sua vida? Quantas pessoas chegam até uma parte e quando vem a primeira tempestade, o primeiro vento, elas jogam o remo e elas começam a retroceder na tua vida. Só que a retroceder é a mesma distância de chegar até o outro lado. E aí tu chegou até aqui, olha para cá. Aí tu chegou até o dia de hoje, tu já venceu tanta batalha na tua vida, tu já matou tanto leão, tu já matou tanto urso na tua vida, tu já enfrentou tanta tempestade. Puxa na tua memória aqui, quantas batalhas você já venceu na tua vida, quantos livramentos o Senhor já te deu. Lembra quando o Senhor te deu livramento até de morte? Tem pessoas que estão aqui hoje, que nem vivo era para estar, mas o Senhor poupou a tua vida, o Senhor guardou a tua casa, o Senhor te livrou. 1000 caiu ao teu lado, 10.000 caiu à sua direita, e você está aqui, ó, mesmo no meio de uma tempestade, mas está aqui, irmão. Agora olha para cá e preste atenção. Você chegou até aqui para você desistir? Você chegou até o dia de hoje para você retroceder? Ei, olha para cá. Sabe o que a Bíblia diz? Não sou eu que estou dizendo. O Senhor não colocou em nós um espírito de covardia. E a Bíblia vai dizer, a mesma palavra vai dizer: o Senhor não tem prazer naquele que retrocede. Eu vim aqui com uma palavra profética para algumas pessoas que talvez disseram essa palavra para Deus: se Deus não falar comigo hoje, eu abro mão, eu desisto, eu paro de orar, eu jogo tudo para o alto, eu largo na mão do jeito que está. Deus trouxe hoje você, nem que venho para pregar para uma pessoa lá de Piracicaba, mas eu estou aqui para dizer: você está proibido, você está proibida de retroceder, mesmo que venha a tempestade, o vento forte. Eu quero dizer uma palavra para você: Deus está no controle da sua vida. Ele é o socorro bem presente na hora da sua angústia. Está no meio, chegou até aqui, você vai desistir? Pastor, você não sabe a tempestade, irmãos? Pois é. E essa pode não ser a última tempestade que vem. Como assim, pastor? Só veio para pregar caos? Não, eu vim para pregar aquilo que o Espírito Santo colocou no meu coração. Mas isso não vai te parar, porque 1 João capítulo 4, versículo 4: maior aquele que está em nós. Quem habita dentro de você não é um espírito de covardia, não é um espírito que retrocede. Deus me trouxe hoje aqui para confrontar algumas pessoas. E talvez você está aqui iniciando a sua fé cristã numa igreja. Talvez você está iniciando, não está entendendo o que está acontecendo. Deus te trouxe hoje aqui. Você não veio aqui porque alguém te convidou. Você não veio aqui porque todas as quartas você está acostumado. Você veio aqui porque tem uma palavra para a tua vida. Deus está dizendo: você não vai retroceder. E olha o que a Bíblia diz: e açoitados pelas ondas, porque o vento era forte. Mas na quarta vigília da noite, diga bem alto: na quarta vigília. Se Jesus vai vir, por que ele não poderia vir na primeira vigília? Se Jesus vai vir, por que ele não vem na segunda então, pastor? Já vai vir mesmo, então que venha antes. Segura na mão de quem está ao teu lado e diga assim: ele está te forjando. Sabe o que é, irmãos?
A primeira vigília das 6 às 9, a segunda vigília das 9 à meia-noite, a terceira vigília da meia-noite às 3, a quarta vigília é das 3 às 6 horas da manhã. Segundo uma cultura judaica muito interessante, vai falar que esse horário é o horário que as mãos não se movimentam, os olhos não reagem a nenhuma ação, o corpo é totalmente imortalizado porque está debaixo de um cansaço. E esse é o momento em que Jesus aparece no meio da tempestade. Qual? No momento que você não pode fazer nada. No momento que você não tem mais. Irmãos, enquanto Jesus não apareceu, olha para cá, esses discípulos estavam remando. Enquanto Jesus não veio andando sobre as águas, eles estavam remando. Enquanto eles não chegou até aquele barco, eles estavam remando. Pastor, o que é isso? Enquanto Jesus não aparece, enquanto o sobrenatural não vem, eu preciso fazer a minha parte. Só que tem muita gente na primeira vigília joga o remo e diz: eu não aguento mais. A segunda vigília vem e você já diz: já suportei demais. Não, Deus está mostrando para você tudo que você ainda pode suportar. Ei, olha para cá, Deus não é irresponsável de colocar algo sobre você que vai te matar. Deus sabe aquilo que você suporta, aguenta, necessita. Deus conhece tudo dentro de você. Se Ele está permitindo a quarta vigília, Ele está te ensinando. Eu estou te mostrando o quanto você é forte. E quando você não tiver mais força, Ele chega como socorro bem presente na hora da sua angústia. Eu vim aqui com uma voz profética para dizer: pode descansar teu coração. Quando as tuas forças acabarem, o Deus de Israel vai se manifestar sobre a sua vida. Quem crê neste lugar, faz barulho para... Se é para aplaudir, aplauda com vontade. Segura na mão de quem está do teu lado, olha para ele e diga o seguinte: diga: Ele vai aparecer. Diga bem alto, diga, olha para ele, olha na bolinha do olho dele, irmão. Diga para ele assim, ó: pode ficar tranquilo, Ele vai aparecer. Eu sei que tem algumas pessoas dizendo aqui: mas Deus, será que eu suporto? Suporta. Você não tem ideia o quanto você é forte em Cristo Jesus. Eu sei que muitas vezes, irmãos, a gente para e fala assim: meu Deus, é tão difícil, mas olha para trás de novo. Quantas coisas você já venceu? Quantas batalhas? Quantas vezes você parou e disse assim: eu acho que eu não vou aguentar, e está aqui. Só que enquanto não houver o sobrenatural, não solta o remo não, continua remando. O vento está forte, continua remando. A tempestade está afligindo a minha casa, continua remando. O temporal está batendo, pastor, as águas estão entrando dentro do barco, continua remando. Você não veio aqui para você ouvir uma palavra, para você jogar tudo pro alto e desistir. Não, você veio aqui para ouvir uma palavra dizendo: continua remando. Aquilo que a sua parte faça, aquilo que é a parte de Deus, Ele é responsável em fazer. O natural somos nós os responsáveis em fazer. O sobrenatural deixa com Ele. Ele sabe muito bem o que fazer. Só que na quarta vigília, irmãos, a Bíblia vai dizer que Jesus vem andando sobre as águas. Olha para cá. O que estava afligindo o barco de Jesus, daqueles discípulos? As águas. O que estava trazendo medo ao coração daqueles discípulos? O vento, a água, a tempestade. Só que a minha Bíblia está dizendo que Jesus veio andando por cima. Diga bem alto, diga por cima. Não diga bem alto, diga bem alto, diga assim: Jesus veio andando por cima. Sabe uma área que o inimigo gosta de trabalhar nas nossas vidas? Guarda isso como uma chave no teu coração. O inimigo trabalha na nossa vida numa área chamada intimidação. Diga bem alto, intimidação. Lembra quando Davi desceu ao vale Elá para uma batalha? E quando ele vê de frente um gigante que tinha afrontado toda a nação de Israel, inclusive os irmãos de Davi que estavam escondidos naquele vale, ele chamava por alguém que viesse a um campo de batalha com ele. E quando Davi desce com aquelas 5 pedras, você sabe a história? A Bíblia vai dizer que esse gigante começa a dizer: eu vou matar você, eu vou te cortar no meio, eu vou entregar aos animais selvagens, as aves rapinas. Olha para cá e preste atenção. Prova para mim na Bíblia
Prova para mim. Aonde foi que Golias tocou em Davi? Prova para mim. Só que todos os outros retrocederam. Todos os outros voltaram para trás e se esconderam. Por quê? Porque a forma de Satanás trabalhar na nossa vida é justamente nessa área. Espírito de intimidação. Você sabia, irmãos, que você sofre na sua vida por 85% de coisas que você sofre? 85% de coisas que você sofre. Perde noite de sono, não consegue dormir, até toma remédio. 85% nunca vai acontecer na tua vida. Tem pessoas que têm ansiedade, depressão, crise de qualquer coisa que foi enfiado aí para goela abaixo, de coisas que você nem vai passar, mas você sofre por ela. Tu sabia disso? Tem gente que está aqui sofrendo por coisas que nem vai passar, criando fantasmas dentro da tua mente, criando demônios e monstros que vão tentar atemorizar o teu coração, para fazer você olhar como aqueles discípulos olharam para Jesus, só que estavam com tanto medo que olharam e disseram: é um fantasma. E a gente consegue, irmãos, começar a ser dominado pelo medo, e a gente começa a ser dominado por um sentimento que vai nos afrontando e vai fazendo a gente retroceder. Mas volto a dizer para você nessa noite: Deus não colocou em nós um espírito de covardia. Deus colocou em nós um espírito de ousadia, de autoridade, de unção. Bate o teu pé no chão, mas bate o teu pé com força e diga assim: ó, Deus me colocou nessa terra para eu dominar sobre todas as coisas debaixo do céu nome. Nós acabamos de cantar agora há pouco: temer por quê? Se eu estou guardado por quem nunca perdeu a batalha. Aí vem uma tempestade, a gente está jogando o remo e falando assim: não dá mais, eu estou desistindo. Você não vai desistir. Você não vai desistir. Jesus veio andando. Qual era o problema deles? A água. E Jesus está ensinando aquilo que é o maior problema, aquilo que é o maior desafio na tua vida. Ele está sobre, ele está andando, ele está passeando. E Jesus disse na palavra dele que nós, no nome dele, obras ainda maiores, eu e você, nós íamos fazer nessa terra. Eu quero profetizar sobre essa igreja: se preparem para viver coisas extraordinárias. Ei, se preparem para viver o sobrenatural ainda mais profundo de um Deus poderoso neste lugar, em nome de Jesus. Jesus vem andando. E aqui, irmãos, tem algo muito interessante. E eu estou quase terminando, mas aqui tem algo muito interessante. Quando Jesus está vindo, eles olham e dizem: olha, é um fantasma. Porque no medo, irmãos, você cria coisas que não existem. Medo, todo mundo tem. Todo mundo aqui tem medo de alguma coisa, porque o medo é uma defesa do teu corpo. Medo é algo que está dentro de você. O que você não pode é ser dominado pelo medo. Que você não pode ser dominado por esse sentimento. Mas medo todo mundo tem. Tem gente aqui que chega aqui no culto de libertação, ora, expulsa demônio, aleluia. Capetada sai voando para lá, para cá e tal, o negócio quebra tudo. Chega em casa, vê uma barata desse tamanho, morre de medo. É ou não é? Todo mundo tem medo de alguma coisa, porque o medo, preste atenção, ele te leva a um sentimento: o quê? Que você vai morrer. Por exemplo, quem tem medo de cobra? Por que você tem medo de cobra? Porque você tem medo que a cobra te pique e o veneno da cobra mate você. O final é a morte. Por que tem pessoas que têm medo de avião, como eu? Porque eu tenho medo que o avião vai cair, eu vou o quê? Todo mundo tem medo. Só que o medo não pode me dominar. Cantamos isso no começo: o medo não pode me parar. E sabe o que acontece muitas vezes, irmãos? A gente vê gente com promessa, a gente vê gente que tem palavra profética. Irmãos, nada contra quem canta. Eu não canto mais, porque eu tenho uma palavra no meu coração que tem muitas pessoas que, infelizmente... Qual o cemitério, o nome do cemitério dessa cidade aqui? Como que eu chamo aqui? São João Batista. Sabe quando você for passar lá para frente do São João Batista? Sabe você passar lá? Pedrinho, é você? Rapaz, lá de Piracicaba, meu filho. Está aqui? Deus abençoe, Pedrinho. Lá da igreja pastora Frane. Um beijo. Eu falei: rapaz, eu conheci rapaz de algum lugar. E é verdade. Eu falei: eu estava com medo de arriscar, mas agora fui mais perto e enxerguei de verdade. Ó, quando tu passar lá perto, olha para cá. Quando tu passar perto lá daquele cemitério, tu vai olhar lá um monte de gente que foi lá. Está 7 palmos lá embaixo lá. Misericórdia. Jesus que os tem em cada um deles. Mas aí tu vai olhar lá dentro e tem um monte de gente que tinha promessa, mas não viveu a promessa. Tinha palavra profética, mas não teve coragem de se posicionar e não viveu essa palavra profética.
Tem muita gente aqui que tem a palavra, só que o medo está te dominando, a dúvida está te dominando, e você parou. E você está criando outros fantasmas, você está criando outros sistemas, outras coisas que estão atrapalhando. Deus me trouxe aqui para dizer: esse medo hoje vai cair por terra nessa noite, em nome do Senhor Jesus. Os discípulos vendo andando sobre o mar, assustaram dizendo: é um fantasma, e gritaram com medo. Jesus, porém, lhes falou logo dizendo: tende bom ânimo, sou eu, não temais. E respondeu-lhe Pedro, disse: Senhor, aqui irmão, presta atenção, vou até beber um gole de água. Olha só, e Pedro disse: Senhor, se és tu, manda-me ir ter contigo por cima das águas. Pedro é Pedro, não era de qualquer jeito não, irmãos. Ele falou assim: se é o Senhor, me faz ir até contigo, mas não é nadando. Pedro era pescador, você acha que Pedro já não sabia pescar? Mas ele disse: se é o Senhor que está dizendo, diga para que eu vá andando sobre as, aqui ó, andando sobre as. Olha o versículo de número 29 para mim, fazendo um favor, versículo 29. Então Jesus lhe respondeu, o que Jesus respondeu? Agora eu te pergunto, ele respondeu: vem Pedro? Jesus respondeu: vem cá Pedro, pode vir. Foi para Pedro que ele respondeu? Qual foi a palavra que Jesus respondeu? Vem. Então Jesus deu uma palavra para aquele barco, preste atenção: todos aqueles que tivessem coragem de botar o pé para fora do barco, Deus, através da manifestação de Cristo na terra, estaria sustentando aqueles homens a andar sobre as águas. Sabe qual que é o interessante neste lugar? Tem muita gente aqui que está ouvindo a mesma palavra. Tem muita gente aqui, ou melhor, todos estão ouvindo a mesma palavra, a mesma direção. Porém, tem algumas pessoas que nessa noite vão se posicionar como Pedro e colocar o pé para fora do barco. Tem muitas pessoas que vão ficar olhando e vai dizer: eu acho que ele vai cair. Irmãos, não importa se eu vou dar 2, 3, 5. O importa é que eu vou botar o pé para fora do barco, e aqueles que não creem no sobrenatural vão olhar eu vivendo o sobrenatural. Eu vim aqui debaixo de uma autoridade profética, os Pedros dessa noite, que o Espírito de Deus te deu ousadia para botar o pé para fora do barco, e se prepare para viver o sobrenatural de Deus nesse lugar. Aleluia! Se é para aplaudir, aplauda, irmão. E aí, vai para cá. E você que não tem coragem para botar o pé para fora do barco, não fica criticando quem tem ousadia não, porque tem um monte de Tomé dentro do barco dizendo: eu acho que vai afundar. Tu é um covarde, não botou o pé para fora do barco e só está esperando. Não, eu tenho a ousadia de Pedro nessa noite para liberar sobre a tua vida. Pode botar o pé para fora do barco. Deus está te dizendo nessa noite, está te liberando a viver o sobrenatural neste lugar. Aleluia. A palavra foi para todos, mas só um acreditou. Nessa multidão de gente que aqui estamos nós hoje, tem Pedros que vão se levantar hoje de uma forma diferente. Tem pessoas que entraram aqui, mas elas não vão voltar para a sua casa da mesma forma que ela chegou. Tem pessoas que entraram aqui hoje e o Senhor está virando uma chave. Deus está dando autoridade, Deus está te dando liberdade para que você possa botar o pé para fora do barco. Ei, se prepare, porque no meio dessa tempestade serão os seus maiores testemunhos. Ei, no meio dessa tempestade vai ser o seu maior testemunho, em nome de Jesus. E vai ter gente olhando dizendo assim: eu acho que não vai dar certo. Pois é, porque quem não tem coragem para botar o pé para fora do barco, sempre vai ficar sentado. Porque o barco, irmão, fala comigo, o barco, fala bem, ela fala assim: o barco é a zona de conforto, é a área de segurança. E a gente gosta dessa área de segurança. A gente é apaixonado por essa área chamada zona de conforto, porque nos dá segurança. Tudo que é novo nos traz uma certa preocupação, um certo medo. Quando você muda de casa, muda de trabalho, quando você muda de cidade, tudo é novo e você tem que se adaptar. Então, irmãos, é muito mais fácil você estar no lugar onde você tem comodismo. O barco significa zona de conforto, área do comodismo.
lugar da sua estabilidade. Porém, você vai continuar vivendo dentro de um barco e nunca vai ter experiência para contar da tua vida. E digo mais, tem pessoas que estão aqui, me desculpa a franqueza, mas eu preciso falar de verdade. Tem pessoas aqui que nasceram para contar a história de outra pessoa, mas eu vim aqui para profetizar que você não vai contar simplesmente a história dos outros, não. Tu vai começar a contar a tua história, e vai ter muita gente que vai começar a contar a tua história também, irmão. Está na hora de você chamar a responsabilidade desse protagonismo da tua história, meu irmão. Chega de ser coadjuvante na história de pessoas. Deus me trouxe aqui para dizer para algumas pessoas: tu está acomodado dentro do barco, e essa tempestade está te dando a liberdade de você viver coisas que você nunca viveu na tua vida. Levanta a tua mão que eu quero profetizar. Isso não vai te matar, isso vai te fortalecer e te levar a viver as maiores experiências da sua vida. E disse Jesus: vem. E Pedro, colocando o pé para fora do barco. Sabe o que é fé? Fé é você ter a coragem de colocar o pé para fora do barco, mesmo sabendo que ali é água. Sabe o que é fé, irmãos? Irmãos, fé é você olhar para a palavra de Deus e ver que existia uma muralha, e alguns homens começaram a rodear essa muralha. E eles começaram a rodear. No último dia, quebraram tambores, gritaram, aquelas muralhas caíram. Fé é você olhar e ver que um homem toca um cajado na água. Isso é fé, é crer no sobrenatural, é crer naquilo que nós não vemos. Fé é você trazer à existência aquilo que não existe ainda, mas já crê que pode ter certeza que pela sua fé em Deus, isso vai acontecer. Isso é fé. Fé é você sair do natural. Como eu disse, irmãos, tem pessoas, infelizmente, me desculpa a franqueza, mas eu vim aqui como Espírito, através do Espírito Santo, para te confrontar. Tem pessoas aqui que só vai contar a história dos outros. Tem pessoas aqui que vão sempre contar a história. Lembra de falar, irmãos, eu quero que quando chega no dia do meu velório, irmão, você vai ter, quando chegar no céu, eu até falei para os irmãos da igreja lá, se alguém falar mal, quando nós chegar no céu, se escagueta para mim o negócio. Mas eu quero que quando chegue no dia do meu velório, ele fale assim: mas rapaz, esse rapaz foi louco demais, viu? É um louco bom, sabe? Fiz um monte de coisa aqui, e alugou um monte de barracão, quebrou um monte de barracão, e foi fazendo um monte de coisa. Eu quero, porque sabe o que acontece, irmão? Alguém vai contar a tua história. Não só você ficar contando a história dos outros, não. Ah, pastor, mas eu não tenho mais tempo. Quem disse que você não tem mais tempo? Quem disse? Assim diz o Senhor nessa noite. Deus é um Deus de recomeços. Deus é um Deus de coisas novas. Eis que faço novas todas as coisas. Deus é poderoso para fazer através daquilo que você crê. Deus está dizendo para pessoas hoje: coloque o pé para fora do barco. E Pedro foi andando. Só que a Bíblia diz o seguinte: e sentindo o vento, e sentindo. Irmãos, o vento tinha desde quando Pedro colocou para fora do barco. O vento já existia desde quando Pedro colocou a primeira vez o pé para fora do barco. O vento já existia. Porém, num determinado momento, Pedro parou de olhar para Jesus e começou a sentir. Esse é o nosso problema, estamos sentindo. Eu sinto que não vai dar certo. Eu sinto que não vai dar. Ei, para com isso. Qual é o Deus que você serve? Não, a minha família não tem jeito. Ei, qual é o Deus que você serve? Irmãos, deixa eu contar uma coisa para vocês. Eu orei por mais de 10 anos pela salvação do meu pai. Por mais de 10 anos eu orei. Eu e minha família dobramos o joelho. E todas as vezes que depois que meu pai se converteu, eu falava: meu pai agora vai se batizar. Meu pai agora vai se batizar. Meu pai agora vai se batizar. E meu pai nunca se batizava. Eu nunca forcei, porque é uma decisão dele. E um dia, no dia do aniversário dele, há 4 anos atrás, irmãos, há 4 anos atrás, meu pai tem Parkinson. Ele foi descer da escada da casa dele, ele caiu de cabeça. Me chamaram, tinha ido no dia do aniversário dele, num domingo. Eu tinha acabado de sair da casa dele, me ligaram. O resgate já levou ele para o hospital. Eu cheguei junto com o resgate no hospital. E fui com meu pai até a entrada da UTI. Meu pai tudo sangrando, desacordado. Dei um beijo no meu pai, orei para meu pai. Fui para a igreja pregar. Quando voltei para o hospital, passei a noite com ele. Passei lá visitar ele. Depois ele saiu da UTI, foi para o quarto, ficava a noite com ele. Aí um dia meu pai estava dentro do hospital. Ele disse o seguinte para mim, falou: César, faz um favor para mim. Eu falei: faço.
dá a mão aqui para mim, vamos orar. Eu falei, vamos orar, pai. Ele falou assim, eu queria entregar minha vida para Jesus. Você pode me batizar? Mas para batizar onde? Aqui mesmo, tem um balde aí, a gente vai no chuveiro, tu joga água na minha cabeça, porque eu tenho medo de piscina. Ele falou assim, eu falei, o que, pai? Saí correndo pelo corredor daquela forma, falei, aonde tem um balde? Aqui agora. Catei meu pai, coloquei dentro daquela cadeira de banho, oramos dentro daquele banheiro, eu ajoelhei, catei um balde de água, joguei na cabeça dele, disse, eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Por que eu estou dizendo para você? Porque sempre há tempo de Deus fazer a promessa acontecer na tua vida. Você e a sua casa servirá ao Senhor. Não, minha família não tem jeito sim, irmão. Diga para quem está do teu lado, diga assim, o desafio nessa noite, diga o desafio nessa noite, é você ter coragem para colocar o pé para fora do barco. Estou terminando. E Jesus andando sobre as águas. Ou melhor, e Pedro andando sobre as águas, olhando para Jesus. Agora veio a tempestade, a qual ele estava sentindo, reparando na força do vento, sentindo. Esse é o problema, nós tiramos o foco de Jesus e começamos a olhar para as coisas. Pedro começou a afundar, e há um grito de Pedro dizendo, salva-me. Ai, irmãos, não está escrito, e pode colocar na minha conta, porque é por minha responsabilidade isso. Eu imagino dentro do barco aqueles que não tiveram coragem, dizendo, um cutucando o outro, dizendo, está vendo só? Porque quem não tem coragem de fazer, sempre vai achar um motivo para criticar. Quem não tem ousadia para colocar o pé para fora do barco, sempre vai esperar um motivo para falar, dizendo, está vendo só? Só que, irmãos, para surpresa deles, ou não, Jesus estendeu as mãos, e a Bíblia diz que Jesus, levando Pedro, irmãos, eu fico imaginando essa cena. Pedro foi sozinho, diga comigo, eu digo a Pedro, foi sozinho. Mas diga, Pedro não voltou sozinho. Olha Jesus, uma das maiores experiências que alguém pode ter, ninguém pode contar a mesma experiência que Pedro. Ninguém. Porque só vive experiência quem tem coragem. Só vive experiência de verdade quem crê, quem tem a ousadia de colocar, confiar na palavra e saber que Jesus, independente do que aconteça, Ele vai te sustentar. Segura na mão quem está do teu lado, diga assim, independente do que aconteça, diga, Jesus estará contigo. Irmão, sabe o que a palavra do Senhor diz, Salmo 23, você sabe dessa história, você sabe do contexto. O salmista vai dizer, o próprio Davi vai dizer, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte. Sabe o que Davi disse? Eu tenho certeza que Deus está comigo. Diga para quem está do teu lado de novo, eu estou terminando, encerro aqui a mensagem. Diga, Deus está contigo, meu querido. Diga, Deus é contigo. Segura na mão dele, olha para ele e diga assim, Deus é contigo. Diga, não tenha medo, Deus é contigo. E desse mesmo jeito, coloca ele de pé agora, levanta ele e diga assim, eu estou te desafiando a viver coisas novas. Eu queria chamar o louvor, posso chamar o louvor, Jaime? Preste atenção aqui. Olha para cá. Quando Pedro e Jesus chegam no barco, olha para cá, por favor, preste atenção. Aqui. Quando Pedro e Jesus, eles entram no barco, a Bíblia vai dizer que os discípulos que estavam lá se prostraram diante de Jesus. Primeiro Jesus dá uma porrada em Pedro e diz, homem, por que duvidaste? Homem de pequena? Irmão, se a pequena fé levou o cara a andar em cima da água, imagina o que Deus pode fazer através da sua vida, meu querido. Imagina o que Deus pode fazer através da sua vida. E olha só, que quando eles entraram no barco, a Bíblia vai dizer que os discípulos se prostraram diante daquele homem, de Jesus, e eles começaram a adorar. Diga, Beato, diga, começaram a adorar. Preste atenção aqui, ó, nesse ponto aqui, ó. Eu fecho minha Bíblia. Aqui. Aquele barco era para ser, olha para cá, aquele barco era para ser o momento mais trágico da vida daqueles discípulos. Aquele barco era para ser, preste atenção, o motivo da causa, junto com a tempestade, da morte de todos aqueles discípulos. Se eles estavam com medo de
Só que quando Jesus volta com Pedro, os discípulos todos se prostram e a Bíblia diz que eles começaram a orar. Pastor, o senhor quer chegar aqui? Era para ser um lugar de tristeza, de morte, mas sabe o que se tornou aquele barco? Um culto de ação de graça. Não, eu preciso que você seja muito profeta agora. Eu preciso que você, mas se enche de ousadia do Espírito Santo. Eu quero que você segure na mão dessa pessoa. Você olhe para ela e diga assim: o que era para ser a destruição da tua vida. Lá em Piracicaba a gente tem costume de gritar perto dos outros. Pode gritar, não tem problema não. Ele vai te aguentar. Diga assim: o que era para ser a destruição da tua vida, o que era para ser a morte na tua vida, segura na mão dele até ele dar glória a Deus. Diga assim: vai ser o seu testemunho e vai ter um culto de ação de graça. Diga: não vai ter morte, vai ter vida. Diga: não vai ter tristeza, vai ter alegria. Só os que acreditam, levante as mãos e aplauda Jesus nesse lugar. Trabacate amassou. Levante a sua voz, levante a sua voz. O Senhor está neste lugar. Trabacate amassou, vai na frente, abrindo levante a sua voz, levante as suas mãos. as correntes, diga, tirando os espinhos, ordena os anjos pra contigo lutar. Ele abre as portas pra ninguém mais fechar. Ele trabalha pra o que nele confia, caminha contigo de noite ou de dia. Pega suas mãos, sua bênção chegou. Só cantar com muito louvor, com muito louvor, com muito louvor, com muito louvor. Levante a sua voz e diga: Deus vai na frente, abrindo o caminho, quebrando as correntes, tirando os espinhos, ordena os anjos pra contigo lutar. Ele abre as portas pra ninguém mais fechar. Ele trabalha pra o que nele confia, caminha contigo de noite ou de dia. Nas suas mãos sua bênção chegou. Começa a cantar com muito louvor, 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 com muito bateria, marca aí. Só igreja, só igreja. Deus vai na frente. Marca a bateria, marca a bateria. Diga assim, ó: Deus vai na frente. E Deus vai na frente. Sobe o volume da tua voz essa noite. Ele abre as portas. Diga isso, ó: